Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Olha só, geografia na área. Geografia é essa disciplina aí que vê o mundo para você de uma forma mais técnica. Olha só, estamos iniciando a geografia. Eu, professor Jorge, vocês aí da mediação tecnológica, os professores já me viram, sabem que eu estou aqui. Mas eu também estou aqui com um professor muito de boa, tranquilão. Professor, seja bem-vindo aqui à nossa equipe de geografia. Vai trabalhar aí com a gente. Professor Carlos. Professor, fale com essa galerinha aí, professor. Olá, galera, tudo bem? Professores da mediação tecnológica. Estamos aqui para contribuir na área de geografia, né, Jorge? É isso aí. Contribuir o conhecimento da geografia de Rondônia posteriormente. Professor Carlos, professor de geografia, formado em geografia, né, especialista em gestão em instituições públicas e em gestão em EAD. Estamos aqui para ajudar os nossos alunos, ajudar os nossos professores nessa ciência que é uma ciência maravilhosa, né, professor Jorge? É maravilhosa demais e, além do mais, esses meninos estão chegando no ensino médio, estão a toda prova, estão assim fervilhando para aprender. Exatamente. E a geografia vai ajudar esses jovens a entender melhor o mundo. Olha aí, que maravilha. Exatamente. Estamos aqui hoje, a partir desse momento, para compartilhar essa geografia importante, a geografia que vai fazer você entender o mundo. Entender as concepções de mundo, a concepção do onde você mora, de Brasil, de América e mundialmente. Exatamente. Né, Jorge? Beleza? Então, meu diretor, vamos lá no quadro, sem mais delongas. Primeiro ano, olha só, professor Carlos já se apresentando. Fala aí, Carlinhos, um pouco sobre o seu currículo, digamos assim, né? Professor Carlos Barros de Souza, pode me chamar de Carlos ou Carlão, o que vocês desejarem, né? Sou licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduado em Gestão e Educação à Distância pelo Instituto Federal de Rondônia, IFRO, e também tenho uma outra pós-graduação em Gestão de Instituições Públicas pelo Instituto Federal de Rondônia, IFRO. Professor Jorge. Estão vendo aí, galera? Então, rapaz, o professor Carlos... Eu não vou lhe chamar de Carlão, não, porque todo mundo já está vendo que você é Carlão. Vou lhe chamar de Carlinhos. Olha aí, ó. Carlinhos. Pelo menos a gente tentar ficar um pouco igual. Exatamente. Beleza. Galera, é o seguinte, ó. Jorge Adelson na área, licenciatura plena, todo mundo já conhece aí o professor Jorge. Geografia, especialista em informática na educação. Então, convidamos vocês para estudar com a gente aí, iniciando essa unidade 1, que a gente vai ver esses temas que vamos propor aqui para vocês. O que nós vamos ver nessa unidade 1? A gente vai ver a questão da geografia, a gente vai ter que entender ela, a gente vai falar dela daqui a pouco, a gente vai falar sobre o território brasileiro. Obviamente que a gente vai ter que ver a cartografia, coordenadas geográficas, movimento da Terra e fusos horários, escalas e projeções cartográficas, o relevo brasileiro, vamos falar também sobre a formação do solo, principais biomas do Brasil, os domínios morfoclimáticos. Professor, esse nome está muito bonito, professor. Nunca ouvi falar. Não tem problema. A gente vai ver com calma, né? Ou então está muito difícil, né? Mas calma. Isso aqui é só o conteúdo que a gente vai apresentar. Vocês vão estudar de uma maneira didática, né? Uma maneira bastante alegre, né? De se entender esses conteúdos. O nome pode ser difícil, mas a forma que você vai aprender vai ser bem prática. Beleza. Introdução ao estudo da hidrografia. A gente vai ver as bacias hidrográficas do Brasil. A gente vai ter introdução ao estudo do clima e os fenômenos climáticos. Carlinhos, eu vou te contar um segredo. Conte. Que eu não quero que ninguém saiba. Vou contar só pra você. Eu não gosto de usar vermelho, tu acredita? Olha aí. Por isso que eu gosto de mudar a cor azul. Eu estava usando vermelho, olha. Olha só, desenvolvimento sustentável e as questões ambientais no Brasil. Que maravilha, então, né, professor são Jorge? assuntos relevantes, né, o Carlinhos?
Eu chamei de Rogério porque era o costume de trabalhar com ele. O nosso parceiro, né, nosso da geografia. Isso, agora é nosso gerente. Qualquer dia desse... Ele vai vir gravar com a gente. Iremos gravar uma aula com nós três, né? Isso, eu, com certeza. você e o nosso Caju. Nosso amigo Caju. A gente chama ele de Caju. Era o nome dele, é o nome verdadeiro dele. Né? Vamos então, lá? Olha só, galera. Então, vocês podem ver... Carlinhos, olha só. Vamos falar para essa galera que esses assuntos eles já viram. Sim, nós estamos agora, eles saíram do ensino fundamental, estão indo para o ensino médio. Este ensino médio tem que ser entendido como nem sendo muito básico mais e nem sendo de nível superior que a gente fez. Exato. Mas sim um estudo médio para que ele tenha uma compreensão melhor, que inclusive ele vai ter um olhar diferenciado agora para o lugar dele. Ele vai se tornar uma pessoa mais crítica, não é isso? Isso com a geografia do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Vai entender melhor o contexto social em que ele vive, entre outras coisas. Mas todos esses temas que nós vamos trabalhar, eles já foram vistos no ensino fundamental. Só que... um pouco superficial, podemos dizer exatamente. Assim. O que a gente quer que o aluno entenda é que a gente vai ver e ter um olhar um pouco diferente agora, porque ele é mais aprofundado. E um detalhe, né, meu Jorge? Esses temas, muitos deles caem no Enem. Exatamente. E que é preparatório. Ensino médio, nós estamos preparando os nossos alunos para o futuro, para o Enem, para concursos públicos. Quem pretende fazer concurso público, ser servidor público, são temas que caem constantemente, tanto em Enem quanto também nos concursos. Perfeito. Então, vamos lá, meu diretor? Vamos lá? Vamos lá, então. Olha só. Geografia, uma ciência para entender o mundo. Nossa aula de hoje. Olha aqui o tema gostoso, hein? É isso aí, ó. Aula 1.1. Já chega assim, chegando, justamente para levar o aluno a fazer uma reflexão sobre o que é paisagem. Não é isso? A paisagem. Paisagem, a percepção do lugar. Não é isso, Carlinhos? O interessante é que quando a gente fala de paisagem, a gente vê na mente só árvore, rio. Coisas bonitas. Coisas bonitas, né, professor Jorge? Boa observação. E quando essa palavra paisagem, ela vem, a gente passa, escreve, ou podemos ler, a gente pensa em algo bonito. Perfeito. Certo? Vamos ver lá? No entanto, né, a gente sabe, e agora a gente vai saber que também não é só coisa bonita. Não é isso? Exatamente. Vamos lá no quadro, meu diretor? Olha só, a gente vai voltar aqui um pouquinho, peraí. A gente vai ver a paisagem natural e a paisagem humanizada. A gente vai ver nessa aula a questão do lugar, a vivência cotidiana. Falaremos sobre a questão do espaço. O espaço, um objeto de estudo da geografia. Não é isso? Vamos falar sobre o papel das técnicas e esse avanço da técnica ao longo do tempo no espaço. Não é isso? A contribuição histórica, a contribuição geográfica, as mudanças que ocorreram nas paisagens. Isso. Então, nesse primeiro momento, é essa pequena viagem que nós vamos rápida que nós vamos fazer, de uma abordagem superficial, mas já levando o entendimento sobre o que é a ciência geográfica, ok? Passando também pelas revoluções tecnológicas. Beleza, olha só, geografia. O aluno ele já está acostumado a iniciar o ano, o professor de geografia ensinando, né, sobre o que significa o conceito de geografia. É isso aí. E geralmente nós, professores de geografia, que vamos lá para a sala de aula, estamos em sala de aula, nós conceituamos, né, a questão da palavra geografia, que quer dizer uma ciência. A geografia, ela é uma ciência, né, professor Jorge? A geografia é uma ciência que estuda o quê? A Terra, as mudanças que aconteceram aonde? Em vários momentos da nossa história, da história da humanidade. Se você pegar o conceito, a questão histórica, a evolução histórica da humanidade, você vai ver que ao longo do tempo as paisagens foram modificadas, a geografia do lugar foi modificada, a questão de organização das cidades. Olha só que interessante, né, professor Jorge? E você que está aí
em vários pontos do nosso estado de Rondônia, vai ter variados tipos de paisagens, lugares. Perfeito. Né? O espaço que você está estudando pode ser modificado a qualquer momento. Né, professor? Exatamente. E interessante que você já começou a entrar no outro assunto que a gente ia falar, né? A questão do lugar, a questão das cidades. Aí a gente tem que falar da técnica, não é isso? A técnica que vai modificando o espaço geográfico ao longo do tempo. E como que se estuda isso? Através da geografia. Perfeito. A geografia é a ciência que estuda essas modificações, que estudam essas transformações. Vamos lá para a tela? Beleza. Então, a geografia ela é uma área abrangente do conhecimento e ela é responsável por influenciar várias aplicabilidades, além de possuir várias sub-áreas. Professor, sub-áreas. Professor, como assim, professor? Olha só, só aí já dá uma aula. Mais de 2 horas. Exatamente. Falar sobre as sub-áreas, né? Então, olha só, vamos falar de sub-áreas da geografia. A gente pode falar sobre economia. A gente pode falar sobre relevo. A gente pode falar sobre clima. A gente pode falar sobre consumismo. A gente pode falar sobre impactos ambientais. A gente pode falar sobre oceanos. A gente pode falar sobre a questão da corrupção. Sim. Sobre o mundo político local, regional, nacional, global. Então, aí, falar sobre financeiro, sobre bolsa de valores. Então, olha só, um monte de áreas que sub-áreas. São chamadas de sub-áreas da geografia. Que estão dentro da geografia. E olha só o que é interessante, né? Jorginho. É só Jorginho. Jorginho. Carlinho. Gostei. Vamos lá. Olha só que interessante. Sub-áreas da geografia. A gente passou. O Jorginho falou sobre questões físicas, clima, relevo, vegetação. Falou sobre questões humanitárias, né? Também. Política, fome, né? Guerras. População. Então, a geografia, como a gente falou, é uma ciência que estuda essas mudanças. Exatamente. Né? E vamos lá no quadro mais uma vez, para ver essas sub-áreas, para vocês entenderem sobre essas sub-áreas. Olha lá. A geografia. Geografia, ela se divide em 2 partes. Isso. Né? Geografia física. A geografia física, a geografia humana. Né? Dentro da geografia tem a geral. E olha só, dentro da geografia nós também estudamos o quê, professor Jorge? A questão regional. A questão regional. Olha só que interessante. A geografia de Rondônia. Olha aí, que é um pessoal. estudo tão interessante que ela se tornou, foi uma disciplina. Exato. Aí a gente aprofunda na geografia de Rondônia para entender o contexto de Rondônia no mundo. É isso? Olha só que interessante, quando a gente fala de regional, geografia de Rondônia, e vocês, alunos do primeiro ano, vai ter essa disciplina comigo e com o professor Jorginho. Né? Fechou. Geografia de Rondônia, a gente vai viajar pelo nosso estado, conhecer o nosso estado das variadas formas, das culturas que existem espalhadas por todo esse imenso estado chamado Rondônia, né, professor? Rapaz, você falou muito bonito, foi até meio filosófico isso. Quase que eu fiquei até emocionado. E pegando o gancho do que você está falando, desses rincões de Rondônia, temos alunos em Machadinho, temos alunos lá no Vale do Guaporé, temos alunos em regiões, em lugares quilombolas. Baixo Madeira, áreas ribeirinhas, não é isso? Sitiantes. Então, galera, em vários lugares de Rondônia temos alunos da mediação tecnológica. E nós chegamos lá com a nossa geografia. Exatamente. E a geografia é justamente essa ciência maravilhosa. Que o professor Jorge, o professor Rogério Cajueiros nos formamos porque nós queremos conhecer o mundo, conhecer essas mudanças. E vocês vão perceber que essas mudanças que ocorrem aí no seu espaço geográfico, no seu espaço que você estuda, ela pode ser humanizada, pode ser um espaço natural. E é isso que nós vamos começar a ver na nossa aula de hoje. Vamos lá para o quadro? E aí, né, o Carlinhos,
a gente vai agora enfatizar para os nossos queridos alunos que o que eles verão no primeiro ano é principalmente a geografia física. Não é isso? Exatamente. Principalmente, porque é nesse momento que a gente se aproxima mais do que eles viram ali no ensino fundamental. Fundamental. É isso aí, a gente vai exatamente. aprofundar aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, prosseguindo. Beleza, então a paisagem é essa percepção do espaço, aquilo que a gente vê. Não necessariamente aquelas coisas lindas. Não. Se a gente tiver... Vamos fazer uma brincadeira aí com o aluno. Vamos. Imagine aí um quadro branco. Imagina. Isso, feche seus olhos. Imagina um quadro branco. Beleza. Agora imagine um lixão e um monte de urubu nesse quadro branco. Agora imagine uma criança. Professor, essa imagem está muito feia. É uma paisagem. É uma paisagem. É uma paisagem. É. Olha só, vamos dar outro exemplo? Vai dar outro exemplo. Eu e o professor Jorge somos uma paisagem. Uma paisagem bonita, né? Pretencioso. Olha aí, ó. Então, Mas é verdade. olha Tudo só ao que redor. interessante. Tudo que nós temos ao redor, podemos ver, Analisar. torna-se uma paisagem. Isso, que é objeto de geografia. É o objeto da geografia, né, professor É Jorge? isso aí. Vamos lá no quadro, meu diretor. E a paisagem, ela se divide em duas. As paisagens naturais e as paisagens humanizadas. A paisagem natural é aquela paisagem bonita que a gente vê e ela está intacta. Não é isso? Exatamente. E aquela humanizada, pelo sentido etimológico da palavra, humanizada, então quer dizer que o homem já fez alguma coisa ali. Ele Então, alterou, modificou. Então, Carlinhos, o que acontece? Se um aluno vê uma imensa floresta bonita, aí passando uma ponte no meio daquela floresta, aí ela já é uma paisagem humanizada. Humanizada, alterada, né, professor? Alterada, exatamente. Que bacana. Olha só que interessante. Paisagens naturais, elas são paisagens que podem ter sido modificadas, mas pela própria natureza. Pela própria natureza. E Quando a natureza altera realmente com o tempo, né? Exatamente. Agora, quando o homem, o ser humano, altera, ela já deixa de ser uma paisagem natural. Isso. Ela passa a ser uma paisagem humanizada. E vamos lá no quadro que eu vou escrever uma palavra que pode vir assim no Enem para você. Ó. Paisagem ou então ação antrópica. Ok? Ou seja, que é a mesma coisa. Ok? Ação antrópica, ou seja, a paisagem antrópica quer dizer que é o homem que modificou. Já está modificado pelo homem. Ok? Vamos dar um exemplo de antrópica? As escolas que os nossos alunos frequentam, né? Ela é uma paisagem antrópica? Sim. Ela é uma paisagem antrópica. Por quê? Porque o homem construiu. Exatamente. Ele substituiu uma paisagem natural por uma paisagem humanizada. Então a escola que vocês estão aí sentados, né, assistindo a nossa videoaula, assistindo essa aula maravilhosa de geografia, ela é a escola uma paisagem antrópica, uma paisagem que foi construída. Isso. E interessante, né, o Carlinho, que em determinado momento eu já estive em algumas escolas dessa. E às vezes uma escola dessa está assim no meio da floresta, cara. No meio assim, realmente difícil acesso. E ao redor você vê floresta, você vê campos e tudo, mas ali é um lugar de uma imagem antrópica, uma paisagem humanizada. Exatamente. Okay? Embora você esteja ali no campo, mas se você tirar uma foto daquela parte ali, é uma ação antrópica. Vamos lá para o próximo slide? Vamos lá. Na tela. Então, essa paisagem natural, ela deriva de uma composição particular de elementos como clima, relevo, hidrografia, tipos de solo, vegetação. É o estado da natureza em si, ok? Exato. Elas mudam conforme o tempo passa. E, em consequência, as paisagens naturais estão sempre se modificando. Ou seja, quando você imagina que um dia a floresta amazônica não era a floresta amazônica, como assim, professor? Pois é, mas isso, obviamente, que é humanamente impossível de ver.
É isso? Agora, a ação antrópica, essa sim a gente consegue ver a todo momento, né, Sim. Carlinhos? É nós que fazemos e é de imediato. A natureza não. A natureza, ela requer um espaço de tempo geológico. Coisa que a gente vai ver lá para frente. Lá mais é à isso? frente, exatamente. Beleza? Vamos lá para a próxima tela? Vamos lá no quadro, meu diretor. Tá aí, ó, imagens naturais, ok? Quanto tempo demorou para a natureza fazer essa cachoeira? Quantos milhares de anos se demorou para essa floresta ser uma floresta? Quanto tempo demorou para essas rochas estarem assim, ó, em decomposição? Um dia isso aqui era lá em cima. Isso é um tipo de relevo chamado de falésias, Isso, né? são as falésias. São as falésias. Então, ó, esse material desceu. A ação do tempo. Do tempo, a ação da própria natureza. Da natureza. A chuva, o vento. Principalmente nas regiões áridas, semiáridas, o vento, o clima, não é isso? Decompõe essa rocha. É interessante, né, Jorginho? As paisagens naturais é a própria natureza que esculpe. É a própria natureza que vai criando, é a própria natureza que vai modificando. Ali nos exemplos que vocês estão visualizando, são os elementos naturais, como chuva, vento, né? São elementos que estão ali constantemente transformando a paisagem. Lembrando, é uma paisagem natural, não há interferência humana. Perfeito. Vamos para a próxima? Vamos lá no quadro? Então vimos a paisagem natural, então olha só, humanizada. Elas são essas paisagens humanizadas ou antrópicas, como falamos anteriormente, elas exibem o resultado das diversas intervenções das sociedades, ou seja, do homem, sobre a superfície terrestre e também ao longo do tempo, ok? Obviamente que esse tempo é muito menor do que a ação da própria natureza, que requer um tempo muito maior. Elas são resultado do trabalho social, ou seja, assim como da organização da produção coletiva realizada por gerações. Trabalho humano. Um trabalho humano. Trabalho humano, o homem transformando o seu próprio espaço. Olha só o exemplo aí que nós trouxemos para vocês. Paisagens humanizadas. Isso. Né? Ali tem um mar, mas nós temos outra paisagem. Isso aqui não foi o mar que construiu, nem a natureza. Beleza? Exato. Nós temos aqui um pôr do sol muito bonita, mas é uma imagem. Pedimos para que o aluno não confunda isso. É uma imagem que retrata a natureza? Sim, mas é uma paisagem humanizada. Importante salientar que é uma paisagem no qual o homem interferiu. Isso. Apesar de ter elementos naturais. Isso. Você tem o mar, você tem a vegetação, mas tem a paisagem alterada pelo próprio homem. Né? A terceira imagem lá do prédio sendo construído, aí é uma paisagem 100% humanizada. Essa paisagem, a terceira aqui, ele viu o pôr do sol. Olha que lindo o pôr do sol, professor. Olha aqui os passarinhos voando. Ah, professor, isso é natural. Olha aqui a árvore. Mas e o porte? E a estrada? E a estrada? E essa plantação? Não foi o tatu que plantou. Exato. Então é uma imagem humanizada. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Então a paisagem geográfica é aquilo que se vê. É o conjunto de elementos materiais e que a gente percebe. Inclusive sons e cheiros em movimentos em determinado momento, em certo trecho do espaço. Olha que imagem, né, Jorginho? Contraditórias, né? Que imagem! Você tem impactantes, né? Duas imagens impactantes. Uma imagem, uma belíssima. Olha, fecha os olhos e imagine a praia, alunos. Fecha os olhos e imagine a praia. Como que é um elemento natural, a brisa da praia. Né? O cheiro, né? Que quando você vai na praia, você vai ter ali um odor, um cheiro diferente. Né? Aí, tu falou para ele fechar os olhos, né? Só que aí, ele está no lugar dele. Talvez ele nunca tenha visto a praia. Aí ele vai lá no Igarapé. No Igarapé, no rio. Vai no rio, entendeu? Que também tem aquela areia ali, tem um banzeiro da água do rio. Tá entendendo? Que tem também um cheiro característico, a temperatura da água.
Aí o menino já fica, pô, professor, aqui tá quente pra caramba, dá vontade até de banhar no garapé. Exatamente. Mas assim, essas paisagens que foram citadas e essa que está na lâmina, são paisagens naturais, paisagens em que a natureza está trabalhando. A natureza, ela é a parte central. Isso, exatamente. E em contraste a essa imagem maravilhosa, ali tem, vamos lá, meu diretor, no quadro, por gentileza, temos um esgoto, né? Então, esse esgoto aqui é uma imagem antrópica. Ela possui um cheiro, que não é um cheiro, é um odor, é um mau cheiro, né? Visivelmente não é agradável e você também não gostaria de estar andando ali perto. Lixo, né? Você queria estar na imagem 1, não na imagem 2. Infelizmente, a geografia não distingue isso. Tudo é objeto de estudo para a gente entender a nossa sociedade. Exatamente. Não é isso? E assim, só para a gente finalizar essa parte de paisagem, né? O interessante é que você percebe que a mudança é drástica. Quem sabe nesse esgoto a céu aberto era um córrego. Isso, um garapé. Um igarapé. Cheio de jatuarana. Exatamente. Há 50 anos atrás. Exato. E aí o que aconteceu? O homem construiu casa, passou o asfalto e aí deixou de ser uma paisagem natural, passou a ser uma paisagem 100% humanizada, porque o homem alterou a natureza, a paisagem. Beleza. E o lugar, esse sim é a palavra-chave para o nosso aluno, que acabamos de falar agora há pouco, né? Então ele sente pertencente aonde ele está. É o espaço dele, é aquilo que ele conhece com a palma da mão e é que ele convive e tem a questão afetiva. É o lugar. O interessante, né, Jorginho? A cadeira e a mesa do aluno é o lugar dele? É o lugar dele. É o lugar dele, né? Ou seja, você vai para a escola, senta naquela cadeira, tem aluno que gosta de sentar sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar. Essa cadeira aqui é minha, essa mesa aqui é minha. Então é o lugar, é o espaço geográfico que ele se sente bem e é dele. Mesma coisa do seu quarto, da sua casa. Isso, exatamente. Né? Provavelmente nosso aluno, que né, são jovens, né, Carlinhos? Então, esse aluno, quando ele está em casa, o lugar que ele mais gosta, 99% dos alunos vão dizer, é meu quarto. Exatamente. Onde eu tenho o meu cantinho ali, que eu me tranco, fico ali fazendo uma atividade, lendo livro, falando com os colegas. Então, realmente, essa percepção que a gente tem que ter de lugar. É aquilo que a gente mais se identifica e que a gente tem afeto por ele. Que a gente sente pertence, bem, né? O sentimento de pertencimento. Perfeito. Exatamente. Vamos lá no quadro, diretor? Vamos lá? Então, trata-se desse espaço próximo aos indivíduos com o qual eles efetivamente mantêm relações, familiaridade e pertencimento. Olha a palavra que falamos ali. A modernização das relações econômicas e sociais faz com que praticamente todos os lugares estejam inseridos na globalização. Opa, uma palavra nova aqui. Uma palavra nova, hein? Globalização. Globalização, que a gente vai ver isso aí com mais riqueza de detalhe. Portanto, estes são direta ou indiretamente afetados pela expansão do capital. Opa, outra palavra. Globalização, capital. E das técnicas. Opa, outra palavra. Então, são palavras essas que a gente vai explicar com riqueza de detalhes futuramente, tá bom? Olha só interessante, né, Jorginho? Globalização, capital, técnica, é uma área da geografia. Sim. É uma área da geografia. Então, vocês estão vendo, na realidade não é área, é sub-área, né, professor Jorginho? Sub-área. Então, assim, vocês estão vendo aí 3 palavras novas que mais à frente nós vamos aprofundar esse conhecimento sobre entender o que é globalização, o que é capital, técnicas. Então, isso já é para você entender que no seu espaço geográfico que você está vivendo aí, onde você está, você pode utilizar, você vai ver essas alterações. Só para um exemplo, ninguém vive sem dinheiro, né? Capital. Capital. Exatamente. Vamos lá para o quadro? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, para entendermos esses fenômenos globais, é preciso distinguir a sua influência em outras escalas, como a nacional e a global, que também veremos
aqui à frente. Olha, escala nacional, ela se diz respeito ao nosso espaço geográfico Brasil. Ok? Escala global refere-se ao planeta inteiro, ok? Aquecimento global não aquece só aqui, Porto Velho não, aquece o mundo inteiro. As relações econômicas entre os estados nacionais e o resto do mundo, isso tudo está relacionado à questão da escala global. Bem, e esse espaço geográfico compreende, além dos objetos naturais, artefatos humanos e as relações criadas por fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informação. Olha só, então o espaço geográfico não está relacionado só à questão da natureza que a gente falou anteriormente. Detalhe, e nem só né? a questão humana, mas aquilo que a gente criou para o fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e de informação, forma bem clara. que é a globalização. Globalização. As relações entre nós, seres humanos, existem as relações comerciais, existem as relações sociais, então nós vivemos numa interação. Exatamente, está aqui, ó, o espaço geográfico é fruto dessa interação, medida pelas técnicas entre a sociedade humana na superfície e a superfície terrestre. E já explicamos, né, sobre a paisagem, e ela é diferente desse espaço geográfico, porque o espaço geográfico é uma coisa que é uma abrangência bem maior, não é isso? Exatamente. Do que uma paisagem. Beleza? O espaço geográfico, por exemplo, do fluxo de capitais, ele não pode ser visto como uma paisagem, né? A gente pode ter até uma imagem, mas o contexto de entender isso é diferente. Beleza? Vamos lá. A técnica, né, o professor Carlinhos, olha só, o espaço geográfico é o fruto de um processo que ocorre ao longo da história e essa técnica ela vai modificando com o tempo, não é isso? Exato. Dessa forma, representa interesses, técnicas e valores nas sociedades que constrói segundo as suas necessidades. Um exemplo ali, ó, sociedade egípcia, né? A nossa sociedade atual é uma sociedade globalizada. Nós vivemos em um mundo em que nós não podemos viver sem internet, sem dinheiro, né? Então, é uma sociedade global. Vamos lá? Há 5.000 anos a sociedade já construía cidades, vilas, navegava e ergueu barreira para controlar a vazão dos rios. Só que aí, né, a gente vê que a técnica mudou, né? Hoje, por exemplo, a gente tem as barreiras, né? É como se a gente conseguisse ter um maior controle sobre essa natureza. E aí a gente traz até essa imagem, né, que obviamente que é uma charge, mas a gente pode entender que o homem ele consegue ter esse controle de muitas questões naturais. Naturais, não é isso? né? Vamos lá. A revolução tecnológica, as principais transformações técnicas pelas quais passou a humanidade vieram com a Revolução a partir Industrial. Da Revolução, um ponto importante, a Revolução Industrial, ela é o ponto interessante porque ela vai trazer novas mudanças para a sociedade, como, por exemplo, a industrialização, maquinários, né? A economia também acompanha a Revolução Industrial. Isso ocorreu, iniciou lá na Inglaterra no século XVIII, ok? Aí a gente tem a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial, ok? Só que a gente pode parar um pouquinho para explicar uma coisa para o aluno. É a Revolução Industrial que vai mudar para sempre o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de consumir e também o nosso modo de ver o planeta. Exatamente. Porque o planeta, a partir da Revolução Industrial, ele também tem mudado muito. O interessante, né, Jorginho, é que a Revolução Industrial ela trouxe muitas inovações e hoje, no momento que nós vivemos, nós já estamos numa quarta fase. Uma quarta fase que é a era tecnológica. Essa nossa aula que estamos transmitindo e produzindo, ela vai alcançar alunos de todas as partes do estado de Rondônia pela tecnologia. Exatamente. E que começa, essa tecnologia, o ponto inicial dela é a Revolução Industrial. Então, o interessante é sempre salientar, a Revolução Industrial ela é um marco histórico, geográfico, para as mudanças na nossa sociedade.
Exatamente. Geográfico, histórico também, né? Na verdade, é um ponto de partida para análise para muitas ciências. Exatamente. É isso, filosófica, antropológica, antropologia, sociologia, enfim. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, entendam como essas revoluções industriais, elas sendo muito importantes para a gente entender o contexto do que a gente vive hoje. Inclusive, influenciando o seu modo de viver. Onde você está, mesmo que você pense que você está longe. Mas você não está fora desse contexto. Beleza? Vamos lá. Com as revoluções da organização social, da produção ganhou intensidade o suficiente para modificar, olha essa palavra, radicalmente toda a superfície do planeta. O fator preponderante para essas alterações foi substituição da energia humana e animal por energia mecânica para a produtividade, nos processos produtivos. Olha aí que interessante, hein? É isso? O uso do carvão, do petróleo, a energia nuclear, que eles vão ver, né, futuramente em química. Fontes alternativas de energia. Isso, em física, né? Potencializar a capacidade de produção de bens industriais e promover uma alteração nos meios de transporte, permitindo maior e rápida circulação de mercadorias. Beleza, olha só. Sistemas produtivos, técnicos científico informacional caracterizam pelo uso intensivo do conhecimento, ou seja, como eu disse agora há pouco, a tecnologia ela veio para auxiliar o conhecimento, auxiliar os modos de produção. E isso afeta o nosso modo de viver. Hoje, trabalhamos em torno de 8, 10 horas por dia, usamos tecnologia constantemente. A internet, tecnologia. Hoje não se tem quase o dinheiro físico. Olha só o Pix. Né? Todo mundo já conhece o Pix. Todo mundo quer Pix hoje em dia. Exatamente. Então, isso são características que a Revolução Industrial nos trouxe, essas modificações conforme foi passando o tempo, o avanço tecnológico. Isso. Vamos lá? E aí, como fala aqui, as empresas que mais cresceram no final do século XX e no século XXI foram as que mais investiram em pesquisa e tecnologia. A mão de obra dessas organizações é constituída por trabalhadores com densa formação educacional e técnica. Olha só, então, na mediação tecnológica também a gente já está auxiliando esses alunos a terem esse nível de técnica também. Exato. Porque isso aqui é uma escada, né? Que cada nível que eles vão alcançando tem que passar por aqueles degraus, não é isso? Os degraus que ele vai avançar, vai crescer e vai evoluir, né, com as tecnologias que foram criadas, né, para atender, né, e para melhorar a qualidade de vida também da população, do estudante. Né? Vamos lá para a tela? Vamos lá no quadro. Vamos lá para o próximo. Então, olha só, como era o mundo por volta de 200 anos antes de Cristo. Então, o mundo ele era muito menor do que a gente tem hoje. Isso aqui... Havia uma pequena concentração em determinado espaço geográfico, né, professor Jorginho? Inclusive, a população era menor, a técnica era menor, as sociedades eram menores, mas já existia política, já existia poder, já existia conflitos, já existia a história, já existia a técnica, mesmo que fosse mais rudimentar. As ciências começaram a se desenvolver. As ciências já existiam, a medicina, tudo da forma como era naquele tempo que se tinha para aquele momento histórico. Certo. Ok? Aí depois o mundo começa a se tornar mais sofisticado, vem as grandes navegações, que vocês vão ver isso aqui com muita propriedade. Em história. Em história, com o professor Beto e Lorismar, ok? E agora no nosso mundo moderno está tudo junto e misturado, tudo conectado por cabos de fibra ótica em todo o planeta. Galera do céu, então a gente viu aí que realmente a gente tem muito ainda a ver na nossa disciplina. Olha só, a gente começa falando justamente da questão humana, essa questão do homem vislumbrar o seu e entender o seu lugar. É isso, o seu espaço. E agora a gente terminou a aula falando de um alto nível tecnológico que a gente já vive. Exatamente. É isso? Essa nossa aula, por exemplo, está sendo transmitida,
né, via satélite, vai para a rede mundial de computadores. Vai para a rede que vai para o mundo. Vai para o mundo, olha só que interessante, alunos. Essa aula está no mundo. Não só vocês que estão assistindo aí na sala de aula, mas outros alunos têm a oportunidade de acompanhar a mediação tecnológica Rondônia. É isso aí. Para início de conversa, tá tranquilão, né, professor? Daqui a pouco a gente volta aí para nosso resumão da nossa aula, beleza? Vamos lá, até mais.